Salve Maria e a paz de Cristo! Estamos no 30º dia da consagração e o tema de hoje será efeitos maravilhosos que esta devoção produz numa alma que lhe é fiel. Nós vamos entender e aprender hoje os efeitos que esta consagração produz numa alma que é fiel, tá? Mas antes vamos rezar uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora possa interceder por nós, nos levar até o seu Filho Jesus. Amém. Vamos lá. Eu estou no capítulo 7 do tratado, peguei seu tratado, que é efeitos maravilhosos que esta devoção produz numa alma que lhe é fiel. Parágrafo 213. Meu querido irmão, convencei-vos de que, se vos tornardes fiel às práticas interiores e exteriores desta devoção que vos indico em seguida. Artigo 1. Conhecimento e desprezo de si mesmo. Primeiro, pela luz que o Espírito Santo vos dará por intermédio de Maria, sua querida esposa, conhecereis vosso fundo mal, vossa corrupção e vossa incapacidade para todo bem. E, em consequência deste conhecimento, vos desprezareis e será com horror que pensareis em vós mesmos. Ou seja, e na primeira etapa da consagração, nós meditamos o desapego do espírito do mundo. E na primeira semana foi o conhecimento de si mesmo. Então, como diz o São Luís, o Espírito Santo vos dará por intermédio de Maria, sua querida esposa, conhecereis vosso fundo mal, né? E fizemos isso tanto na primeira etapa como na segunda etapa, na primeira semana da consagração, que nós nos conhecemos e vimos este fundo mal, que é justamente para renunciar a tudo aquilo que há de mal em nós, né? Então, é isso que São Luís ele mostra. Artigo 2. Participação da fé de Maria, que é um dos efeitos, né? Esse é o segundo efeito. Parágrafo 214, se você quiser anotar. Segundo, a Santíssima Virgem vos dará uma parte na fé, a maior que já houve na terra, maior que a de todos os patriarcas, profetas, apóstolos e todos os santos. Agora, reinando nos céus, ela já não tem esta fé, pois vê claramente todas as coisas em Deus pela luz da glória. Eu não sei se vocês sabem disso, mas é algo assim muito interessante, olha só, que São Luís diz: a Virgem Maria e os santos no céu não têm fé e nem esperança. Eles tinham fé na terra, mas agora, como eles estão lá no céu, eles não têm mais fé. Mas sim a caridade, o amor perfeito. Eles vivem a visão beatífica, conhecendo a Deus diretamente, o que substitui a necessidade de crer sem ver, que é a fé. Eles nos ajudam no fortalecimento da fé, ou seja, os santos, a Virgem Maria, eles tinham fé aqui na Terra porque precisavam ter essa virtude para acreditar em Deus, mas agora, como eles estão lá no céu, eles não têm mais fé. Eles têm a caridade, que é o amor perfeito. Eles não têm mais a fé e nem a esperança porque eles veem Deus face a face, eles têm essa visão beatífica, que se Deus quiser, nós também vamos ter esta visão beatífica, ver Deus face a face lá no céu, tá? Então, eles não têm mais essa fé, porque a fé é a crença de eu não ver. Por exemplo, eu acredito em Deus, mas eu não vejo Deus. Eu nunca vi a Deus, mas eu acredito que Ele existe, tá? Só que agora a Virgem Maria e os santos que estão no céu, eles nos ajudam no fortalecimento da fé. Eles intercedem por nós para termos mais fé. Então, com essa consagração, a Virgem Maria, ela intercede por nós para termos mais fé, para a nossa fé ser maior, tá? Agora vamos para o terceiro efeito. Artigo 3. Graça do puro amor. Parágrafo 215. Terceiro. Esta mãe do amor formoso aliviará vosso coração de todo escrúpulo e de todo temor servil. Ela o abrirá e alargará para correr pelo caminho dos mandamentos de seu Filho.
com a santa liberdade dos filhos de Deus, e para nele introduziu por amor, de que ela possui o tesouro, de tal modo que não mais vos conduzireis, como fizestes até aqui, pelo receio ao Deus de caridade, mas pelo puro amor unicamente. Nossa Senhora também é nossa mestra, porque ela nos ensinará a trilhar corretamente o caminho da fé, conduzindo-nos por ele. Ou seja, esse é o terceiro efeito maravilhoso que esta consagração produz, que Nossa Senhora ela nos conduz para o caminho correto. Ela nos aliviará de todo escrúpulo e de todo temor servil. Tá? Bom, amanhã, pessoal, que é o 31º dia, já estamos finalizando a preparação da consagração. Nós vamos continuar esta aula de hoje, né? Nós vamos continuar lendo os efeitos maravilhosos que essa consagração produz, tá? Bom, agora nós vamos para as orações e daqui a pouco voltamos para meditarmos. Oração a Jesus de Santo Agostinho. Ó meu Jesus, vós sois o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Vós sois o meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio toda bondade, meu bem-amado, de arrebatadora beleza, meu pão da vida, meu sacerdote eterno. Vós sois o meu guia para a pátria, minha luz verdadeira, minha doçura toda santa, meu caminho direto. Vós sois a minha sabedoria sublime, minha simplicidade pura, minha pacífica concórdia. Vós sois toda a minha defesa, minha preciosa herança, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, Mestre adorável, por que é que eu amei, o desejei em toda a minha vida? Outra coisa fora de vós, Jesus, meu Deus? Onde estava eu quando não pensava em vós? Que o meu coração, ao menos a partir deste momento, só arde em desejos de vós. Senhor Jesus, que só para vos amar ele se dilate. Desejos da minha alma, correi doravante, já basta de delongas. Apressai-vos a atingir o fim, porque aspirais. Buscai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, seja anátema quem não vos amar, seja repleto de amargura. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias e o objeto da admiração de todo o coração, dignamente consagrado à vossa glória. Deus, do meu coração e minha herança, divino Jesus, que o meu coração esvazie-se do seu próprio espírito, para que vós possais viver em mim, acendendo em minha alma a brasa ardente do vosso amor, que seja o princípio de um incêndio todo divino. Arda incessantemente sobre o altar do meu coração. Inflame o mais íntimo do meu ser e abrase as profundezas da minha alma. Que no dia da minha morte eu compareça diante de vós, todo consumido no vosso amor. Amém. Assim seja. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que és Deus, tem piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que és Deus, tem piedade de nós. Espírito Santo, que és Deus, tem piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tem piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tem piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tem piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Templo Santo de Deus, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Casa de Deus e Porta do Céu, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Fornalha ardente de caridade, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Receptáculo de justiça e de amor, tem piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tem piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tem piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tem piedade de nós.
Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tem piedade de nós. Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência, tem piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tem piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe as suas complacências, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude nós todos participamos, tem piedade de nós. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tem piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tem piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que te invocam, tem piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tem piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, tem piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tem piedade de nós. Coração de Jesus, atribulado por causa de nossos crimes, tem piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tem piedade de nós. Coração de Jesus, atravessado pela lança, tem piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação, tem piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tem piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tem piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tem piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que esperam em ti, tem piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que expiram em ti, tem piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, olha para o coração de teu Filho diletíssimo e para os louvores e as satisfações que ele, em nome dos pecadores, te tributa. E aos que imploram a tua misericórdia, concede benigno perdão, em nome do teu mesmo Filho Jesus Cristo, que contigo vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sós Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sós Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sós Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sós um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro do século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus, poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus, pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós.
Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. De morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos, Jesus, atendente. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós vos suplicamos que concedais a nós que vô-lo pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permite que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires,
tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e torpor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Criador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria Estela. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada celeste. Feliz entrada, ó tu, que ouviste da boca do anjo Gabriel a saudação, dai-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós, cegos, alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos grajeia, ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo teu. Ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinta os nossos pecados, dai-nos pureza e brandura. Dai-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneramos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Voltamos aqui e agora vamos para a nossa meditação. É a meditação do livro Imitação de Cristo, tá? A muitos parecem duras essas palavras do Salvador. Renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Porém, muito mais duras parecerão aquelas que ele pronunciará no dia do juízo. Apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Os que agora ouvem e seguem de boa vontade a palavra da cruz, não temerão então a sentença da eterna condenação. Este sinal da cruz aparecerá no céu quando o Senhor vier a julgar. Então todos os servos da cruz que se conformarem na vida com Cristo crucificado se achegarão a Cristo juiz, com grande confiança. Porque temeis, pois tomar a cruz pela qual se vai ao céu?
Na cruz estão a salvação e a vida. Na cruz, a proteção contra os nossos inimigos. Da cruz manam as suavidades celestiais. Na cruz estão a fortaleza da alma, a alegria do coração, o compêndio da virtude, a perfeição da santidade. Não há salvação da alma, nem esperança da vida eterna, senão na cruz. Toma, pois, a tua cruz, segue a Jesus e chegarás à vida eterna. Este Senhor foi adiante, levando às costas a sua cruz, e nela morreu por ti, para que tu leves também a tua, e nela desejeis morrer. Porque se morreres com ele, também com ele viverás. E se fores seu companheiro nos trabalhos, o serás também na glória. Ou seja, pessoal, essa meditação é muito forte e muito boa, né? Da imitação de Cristo, deste livro. Que Jesus ele diz para renunciarmos a nós mesmos, renuncia a ti mesmo e tome sua cruz e siga-me. Mas, infelizmente, algumas pessoas não fazem isso, elas não querem renunciar ao pecado, aos prazeres mundanos, e ela não quer carregar a cruz, ela não quer ter sofrimento, ela quer ter só benefício, ela quer ter só prosperidade. Mas o próprio Jesus nos disse que devemos carregar a nossa cruz. Essa cruz são as batalhas, são as tribulações, as dificuldades da vida, as doenças, os sofrimentos. Cada um tem sua cruz para carregar. Algumas são mais pesadas e outras são mais leves. É claro que Deus ele sempre vai providenciando na nossa vida. Não quer dizer que é para você morrer de fome, mas que algumas pessoas elas prometem prosperidade, vida boa na terra, mas o que Jesus nos ensina de verdade é carregar a cruz, é passar pelo sofrimento, mas não passar pelo sofrimento sozinho, passar com Deus e com Nossa Senhora, ainda mais com essa consagração que Nossa Senhora vai interceder por nós e ela sempre está conosco, tá? Como vimos ontem, né? Que ela nos conduz, ela nos mantém, intercede por nós, nos protege, tá? Então, com essa consagração, eu tenho muito que ganhar com a Virgem Maria. Só que é melhor seguir este conselho de Jesus, escutar estas palavras, do que a outra, que é: apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que está em Mateus, capítulo 25, versículo 41. Que realmente Jesus ele diz isso, que no dia do juízo, apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Ou seja, eu prefiro obedecer o que Jesus me diz, que eu tenho que renunciar a mim mesmo e tomar a cruz e seguir. Eu prefiro escutar essas palavras de Jesus, mesmo que sejam fortes, mas é melhor do que a segunda, que se não fizermos isso, se não seguirmos a caminhada, se não renunciarmos a nós mesmos, se não carregarmos a nossa cruz, Jesus ele vai dizer isso para nós. Se afaste de mim, maldito, ide para o fogo eterno. Então eu tenho que obedecer ao meu Senhor, né? Porque Jesus ele disse isso. E é muito forte que Jesus diz essa segunda frase dele, né? Ide para o fogo eterno. Então eu tenho que viver uma vida de santidade, uma vida boa. E com Nossa Senhora, com Jesus, eles vão me ajudar, me fortalecer para não cair em tentação. E se eu cair, me levantar, perseverar e não desistir, tá? Então, é muito bom essa meditação aqui do livro Imitação de Cristo que eu quis trazer aqui para vocês. Que precisamos viver uma vida de santidade. Mesmo com o sofrimento, precisamos pedir a fortaleza de Deus, que Ele vai estar conosco. E com Nossa Senhora ainda mais, que ela vai nos proteger, nos defender, para seguirmos em frente e não desistir, tá? Então, essa foi a aula de hoje, a meditação. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo você amanhã com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.